Olá, eu sou a professora Cris e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um texto de Guedes e Souza de 2011 que está nesse livro, Ler e Escrever, Compromisso de Todas as Áreas. Essa é a referência completa da obra, da professora Yara Conceição Bittencourt Neves, de 2011, da editora da URGS. O texto sobre o qual nós vamos conversar hoje leitura e escrita são tarefas da escola e não só do professor de português. Aqui vocês têm a referência completa. Então, a discussão que os autores trazem nessa obra é que ler e escrever são tarefas da escola, de todas as áreas. É uma habilidade indispensável para a formação do estudante, que é a responsabilidade da escola. Então, ensinar é dar condições ao estudante para que ele se aproprie do conhecimento historicamente construído e se insira nessa construção como produtor de conhecimento, ou seja, uma visão de educação que não é uma educação bancária, como dizia Paulo Freire, é uma educação na qual o estudante e o educador constroem o conhecimento. O foco é no estudante, na construção do conhecimento dele. E ler e escrever são habilidades indispensáveis para isso. Os autores trazem discussões sobre, por exemplo, o domínio do código escrito, a variação linguística, as línguas faladas e as línguas escritas, porque quando a criança chega na escola para a alfabetização, ela vem com uma linguagem do seu entorno, do seu contexto sócio-histórico, do seu contexto geográfico e político, e ela normalmente não domina o código escrito, que é uma língua bastante diferente da língua que ela já sabe. Toda criança vem falando um idioma, isso é a variação linguística, que os idiomas falados são diferentes. Nós falamos no Brasil português brasileiro e Libras também é língua oficial no Brasil há muito tempo, mas isso é tema para outro vídeo. Mas é preciso considerar a linguagem do estudante quando ele chega na escola, e cabe à escola propiciar o domínio desse código escrito, considerando os diferentes registros do código escrito, essas diferentes línguas escritas e as diferentes línguas faladas que nós vamos ter na heterogeneidade da sala de aula. Então, pensem, por exemplo, que a língua escrita do português brasileiro, ela teve origem na língua de Portugal. Então, ela é a língua escrita é muito diferente da língua falada. O registro escrito formal é bastante diferente. Por isso, no texto, Guedes e Souza falam como ensinar a ler e a escrever numa língua que não falamos, porque nós não falamos como escrevemos. Mesmo as pessoas já alfabetizadas, escolarizadas, o registro falado costuma ser bastante mais informal do que o registro escrito, claro, diferente em diferentes contextos também. Os autores trazem a questão da formação de leitores, de ensinar a ler, como se aprende a ler? Lendo. Por isso que eles falam bastante em propiciar práticas de leitura em sala de aula, não só na biblioteca, que também é recomendado, claro, deixar que o estudante escolha o que ele quer ler, mas as práticas de leitura em sala de aula em todas as áreas, em uma leitura orientada. Então, os professores de cada disciplina vão solicitar leituras a esses estudantes. Essa leitura pode ser feita em sala de aula, mediada por esse educador, para que o estudante forme o seu arcabouço literário. E o mesmo acontece com a escrita. Então, se nós, professores de todas as áreas, proporcionarmos aos nossos estudantes oportunidades para que escrevam muito, para dizer coisas significativas, eles acabarão descobrindo que escrever não é aquela trabalheira inútil de preencher 25 linhas, de copiar livro didático e pedaços de enciclopédia, como era o ensino no tempo que eu estava na escola enquanto estudante, que a gente copiava pedaços de enciclopédia. Isso hoje em dia é plágio, não se faz mais assim. Hoje em dia as enciclopédias estão no Google, mas a gente lê os textos, compreende, constrói conhecimento e, se for o caso, faz citações com as devidas marcações de aspas, autor, ano e página. O conhecimento não é mais feito à base de cópia, já há bastante tempo. Então, escrever também não é só preencher o número de linhas que o professor pediu.
É importante que os estudantes escrevam para dizer a sua palavra, como diz Paulo Freire. É escrever para dizer coisas significativas. Então, por isso, cada professor em sua sala de aula, em sua disciplina, vai vincular, através da produção escrita, conteúdos específicos das áreas com a vida de seus alunos, propondo que os textos sejam lidos para os colegas e discutidos em sala de aula, que é uma ideia também de oficina de leitura, que outra autora traz, que é conteúdo para um próximo vídeo também. Mas a ideia é sempre escrever para alguém e para socializar, não só para o professor, né? Não é só para corrigir. Então, cada professor lerá esses textos com interesse pelo que dizem, e não apenas para corrigir o português e verificar o acerto das respostas. Orientará a reescrita desses textos para que digam com mais clareza e mais precisão o que querem dizer, porque um texto nunca fica pronto na primeira versão. O texto sempre precisa ser reescrito, precisa ter esse diálogo com o leitor. No caso da escola, o primeiro leitor costuma ser o professor, que vai ler esse texto para ver o que ele tem a dizer, não somente para corrigir, e para dar sugestões de reescrita e depois socialização com os colegas, para que os colegas ouçam os textos também. E por hoje era isso, agradeço a atenção de vocês e podem entrar em contato por e-mail se tiverem dúvidas ou sugestões de próximos vídeos.